Na África se encontra muitos pastores que são bem conhecidos por usarem diferentes formas de evangelizar, o que faz pouca gente como nós, desse outro lado do mundo, acreditar se são de fato servos de Deus ou não. You are a foul devil. Foul devil. Devil. Já vimos aqui no canal muitos desses supostos pastores com suas práticas bizarras. Eles são tratados como celebridades e chegam em suas igrejas de carrões de luxo. Se você tiver Jesus, você tem tudo. E com a autoridade de Deus na terra, eles dão um verdadeiro espetáculo e conseguem uma legião de seguidores. E infelizmente as pessoas são demasiado crédulas e obedecem a todas as ordens desses chamados pastores. E agora, nós vamos embarcar na asquerosa missão de assistir às chocantes cerimônias de ressurreição, onde os pastores afirmam ter o dom sobrenatural de Deus em ressuscitar pessoas, e ficam conhecidos como os pastores ressuscitadores. O que vamos ver é prova de que os religiosos estão cada vez mais ultrapassando de todos os seus limites. E para entendermos a que ponto chega a mente humana, vamos lá para a África, cujos os países africanos contam com muitos pastores que fazem coisas terríveis e muito estranhas ao nosso ver, ao ponto de colocar em risco a própria vida em nome da fé. Assim como conta a história bíblica que Jesus jejuou durante 40 dias, muitos pastores tentam quebrar esse recorde a todo o custo. Um deles, que tentou imitar Jesus, reside aqui, ou melhor, residia nesse bairro da cidade de Chimoio, em Moçambique. O que estamos vendo é essa tenda que funciona como templo da Igreja Santidade Abundante de Deus. Aqui vemos uma parte dos membros da igreja, que no ano de 2023 iniciaram junto do seu pastor o jejum de 40 dias. Seu pastor era o então líder Francisco Barajá, um homem de muita coragem que decidiu fazer esse desafio e bater o recorde de 40 dias e 40 noites sem comer absolutamente nada. No 25º dia, o religioso já tinha perdido peso a ponto de não conseguir mais se levantar, tomar banho ou andar, até que ele precisou ser levado ao hospital em estado crítico. Lá ele foi diagnosticado com anemia aguda e insuficiência dos órgãos digestivos. Os profissionais de saúde o reidrataram com soro e tentaram alimentá-lo com líquido, mas já era tarde demais e o pior aconteceu. O que os crentes não sabiam e que veio a ser revelado no fim dos 40 dias de jejum é que o pastor não apenas jejuava durante o dia, como também nas noites, inspirado na Sagrada Escritura. É daí que uma notável crise de saúde começou a se registrar. O pastor faleceu algum tempo depois. Para os seguidores do pastor, há uma divergência em relação à morte de seu líder. Lamentável um pastor de 39 anos provocar a própria morte. Nos tempos de hoje, será que Jesus Cristo não mais ressuscita as pessoas sem vidas? Nenhum homem que siga os ensinos de Jesus é capaz de praticar a ressurreição descritos na Bíblia? Saindo da África e voltando para o nosso Brasil, descobrimos que o nosso país também é palco de acontecimentos estranhos. Isso porque no ano de 2021, a cidade de Goiatuba, interior de Goiás, chamou a atenção da mídia a um episódio que um pastor que morreu iria ressuscitar. Aproximadamente 2.000 pessoas estavam na porta da funerária para ver a ressurreição do pastor Huber Carlos Rodrigues. A repercussão foi tão grande que também mais de 15.000 pessoas acompanhavam a transmissão ao vivo pela internet. Tudo isso que levou a esse grande impacto em torno da morte do pastor, vítima de problemas cardiorrespiratórios, se deu em decorrência de uma carta que ele escreveu em 2008. No documento, o religioso afirmava que teve revelações divinas do Espírito Santo e que passaria por um mistério de Deus, onde ressuscitaria no 3º dia após a sua morte, exatamente às 23h30.
E sendo assim, as pessoas estavam enfrentando uma chuva, aguardando o milagre da ressurreição, que, segundo a previsão do pastor, iria acontecer. O corpo, da forma que veio do hospital, está aqui. E claro que a esposa crê que no terceiro dia ele vai ressuscitar. E esse terceiro dia é no dia de hoje. A carta ainda conclui dizendo que sua integridade física deveria ser totalmente preservada. Em um dos trechos da carta, o pastor escreveu: "Meu corpo durante esses 3 dias não terá mau cheiro e nem se decomporá, pois o próprio Deus terá preparado minha carne e meu cérebro para passar por essa experiência." Mesmo com o laudo atestando óbito, a esposa do pastor, a então pastora Ana Rodrigues, que já havia ficado 3 dias na funerária acreditando que seu esposo voltaria a viver, não permitiu que o mesmo fosse sepultado. Somente por volta de 1h da madrugada que o corpo foi liberado para o enterro, e foi dessa forma, debaixo de chuva, que uma multidão se aglomerou para acompanhar o enterro do pastor Huber Carlos. E na última hora do sepultamento, ainda fiéis da igreja do pastor pediram para que os coveiros abrissem o caixão, resistindo à ideia de que o religioso de fato havia evoluído a óbito. O que não foi atendido e finalmente concluído o enterro, ficando apenas uma frustração para aqueles que acreditaram que o pastor iria ressuscitar. Falando de ressuscitar, no Congo-Brazzaville, um pastor protagonizou uma das piores cenas nunca vistos antes. Tudo para fazer valer a sua fé e crença em Deus. Tudo começou quando um pastor por nome Sylvie chegou num cemitério onde estava sendo realizado o enterro de uma criança chamada Sylvia. Enquanto a família chorava, se preparando para enterrar a criança, aparece o pastor e interrompe o enterro, alegando que ele iria ressuscitar a criança. Então ele ordenou que abrissem o caixão, decidindo realizar ali o milagre da ressurreição. Sim, é isso mesmo que vimos. Imagina a dor da mãe ao ver essa cena? Ao abrirem, ele começa a ação espiritual com uma oração fervorosa, pedindo a Deus pelo retorno à vida da criança. Em suas palavras, se ouve ele dizer: "O Filho te ordena, retoma a tua vida." O filho retorna. Ele pega a criança e continua com sua oração, e se ouve os gritos da mãe. Apesar da coragem e ousadia do pastor desafiar a morte, infelizmente não houve a ressurreição prometida, ficando apenas aquela cena chocante do bebê morto em seus braços. Já sabemos que muitos pastores africanos são completamente malucos ao praticar rituais em suas igrejas. E mais um episódio que aterrorizou uma população aconteceu em Moçambique no ano de 2022. Tudo começou com uma ideia em que o pastor afirmou ter recebido uma revelação de Deus, ao que eles chegaram numa casa prometendo ao pai que acabara de perder o filho que seriam capazes de ressuscitar. Isso já há 3 dias após o enterro. Antes, eles foram até as autoridades pedir permissão de exumar o cadáver, que, por incrível que pareça, aceitaram. Assim que estamos a ver. Os pastores alegavam uma provável revelação espiritual de ressurreição. Deus primeiro falou com esse irmão Pinheiro. Depois eu logo acreditei por causa da confirmação. A confirmação foi o arrepio do corpo
a presença do Espírito Santo. E convenceram o pai e foram até o cemitério. Tiraram-o do caixão que já estava 2 dias na cova e fizeram suas orações chamando pelo nome do finado. Porém, a pessoa não ressuscitou. Devido ao fracasso, a população se revoltou e os irmãos do falecido se enfureceram contra os pastores e com bambus agredindo muito ao ponto de arrancarem fluidos vitais dos pastores. A sorte que fez os pastores sobreviver foi graças à chegada dos policiais que interviram a uma tentativa de linchamento, socorrendo-os para que o pior não acontecesse. E foram espancados no local. A polícia foi avisada e acorreu ao local. Chegando neste sítio, conseguiu socorrer com vida esses 2 indivíduos. Sim, os 2 pastores foram presos, que pena, não é? Segundo as autoridades moçambicanas, os 2 pastores vão responder na justiça pelo crime de violação do túmulo e desrespeito aos mortos. Para os pastores, faltou-lhes a fé para fazer acontecer a tal revelação. O diabo sempre ele está contra a obra de Deus. Ele está contra os filhos de Deus. Então ele impediu. Então a obra não chegou de sair bem perfeitamente, não saiu perfeitamente da maneira que Deus queria. Na Etiópia, um caso semelhante aconteceu no ano de 2018. Curiosamente, a coisa toda aconteceu em uma cidadezinha que fica situada na região de Oromia. Um pastor soube da morte de um homem, e esse pastor foi até a família evangélica que enfrentavam o luto pela perda de seu ente querido. O religioso abordou a família e na conversa ele contou a história de Lázaro e de como Jesus tinha realizado o milagre de ressuscitá-lo e a todo custo tentava convencê-los a desenterrar o falecido, que ele seria capaz de ressuscitá-lo. Ou seja, ele poderia replicar o milagre de Lázaro no falecido. O pobre homem que se chamava Belaibifo, que já tinha sido enterrado, e tudo parece que não ia ter seu descanso em paz mesmo. E sua família, seja por estar bem abaladas pelo falecimento, ou porque o papo do pastor foi muito convincente, que todos concordaram. O pastor aparece abrindo o caixão diante de todos. E chega em momento a deitar-se sobre o cadáver, já em processo de decomposição. O ritual, basicamente, consistiu em gritar repetidamente muito próximo ao rosto do morto ordens para que ele acordasse. Ele faz a sua oração pedindo a vida novamente ao corpo, mas o cadáver não fazia nenhum sinal de vida. A expectativa das pessoas era grande em ver um grande milagre, mas, evidentemente, o esforço do pastor não deu em nada e Bifu não ressuscitou. Sem falar que, ao ver que as tentativas do religioso não estavam dando resultado, as pessoas começaram a ficar nervosas e alguns parentes do falecido partiram para cima do pastor. No fim, a polícia teve que ser chamada para pôr ordem no cemitério e, antes do pior acontecer, levaram o pastor preso pelo crime de violação de cadáver. E o que restou foi a frustração de todos. Diante de tudo que já vimos até agora, a pergunta que fazemos é: sabendo que Deus também permite a morte e por isso precisamos entender a vontade dele? O que teria levado esses supostos homens de Deus a tentar tal milagre? E por qual motivo os falecidos não ressuscitaram? Seria a falta de compreensão sobre a vontade divina e o papel dos servos na execução de milagres?